Olá, hoje eu vou falar sobre os sistemas RAIDs, que é justamente um sistema que tenta ajudar na leitura de discos rígidos. Então, só uma recapitulação rápida sobre o que é um disco rígido: é basicamente um disco que guarda informação do computador de forma magnética. E o disco é dividido justamente em seções chamadas blocos, que é onde estão guardadas as informações específicas. Mas quando você trata de discos rígidos, você tem um problema que é justamente na leitura desse disco, que vai depender do disco estar na posição certa, e se não tiver, você tem que girar esse disco até chegar na posição certa, que isso vai demorar muito tempo, geralmente. Então, o sistema RAID justamente tenta prever possíveis problemas nessa leitura dos blocos. Então, o sistema RAID foi desenvolvido por pesquisadores do Berkeley. Coloquei aqui o artigo que justamente mostra onde eles basearam, definiram esse sistema. E eu vou falar sobre como esse sistema é implementado. Primeiro, o sistema RAID é implementado pensando na possibilidade de você ter vários discos em paralelo. Então, por exemplo, em vez de ter um disco rígido único, você tem vários discos rígidos juntos. E o RAID é um acrônimo para Redundant Array of Inexpensive Disks. Então, um conjunto de discos sem muito custo e de forma redundante. A palavra redundante é importante porque é considerado RAID de nível 0 um sistema em que você tem vários discos, porém você não tem redundância. Então por isso que é chamado de nível 0, porque ainda não entrou na redundância. E a ideia é bastante simples. Você pega a informação, em vez de guardar a informação em um disco único, você guarda a informação de forma sequencial em vários discos. Isso vai fazer com que, quando você queira acessar a informação do último bloco e do primeiro bloco, essa informação seja lida de forma paralela. Ou seja, você não precisa mais ler o último bloco, depois ir lá para o primeiro bloco e ler esse primeiro bloco. Você pode justamente ler essa informação de forma paralela. Isso agiliza a leitura e a escrita, porém sofre de um certo problema, que é quando você tenta puxar várias leituras do mesmo bloco ou de blocos bem próximos um do outro. Isso faz justamente com que você sempre fique em um disco só lendo e escrevendo, e isso vai fazer com que o sistema RAID tenha a mesma eficiência de um disco rígido normal. Uma estratégia para melhorar isso é, em vez de fazer essa informação de forma sequencial, fazer essa informação em forma de tiras. Isso vai fazer justamente com que, se você quiser ler blocos que estejam próximos um do outro, ou seja, ler o bloco 0 e o bloco 3, por exemplo, essa informação vai estar em discos separados. Então você pode fazer essa leitura de forma independente em blocos separados. Então isso seria a vantagem do sistema de tiras. Mas como eu falei, ele ainda não entra na parte da redundância. Então, o RAID 1 justamente faz essa redundância. Em vez de trabalhar, por exemplo, com um disco com a informação toda lá, você copia essa informação em vários outros discos, e por isso a palavra redundância. Então, por exemplo, você pode ter essa redundância em dois discos, e quando você quer ler, por exemplo, o bloco 1 e também logo em seguida ler de novo o bloco 1, você pode fazer isso em discos separados. Então, cada um dos discos vai estar numa seção diferente e ler esse disco e ler esses blocos de forma separadas. E se você quiser ler o bloco 1 e depois o bloco final, cada um dos discos vai fazer essa leitura de forma independente. Então, isso acaba sendo uma estratégia para facilitar a leitura e agilizar essa leitura e escrita dos documentos. Porém, existe um problema. E se a informação de um dos discos sofrer algum tipo de erro? Seja erro na parte de escrita, quando você está lendo o disco, então o cabeçote ele falhou, ele ratou e fez a informação meia boca, ou então você tem justamente a parte de uma influência externa, um campo magnético externo que flipou aquele bit daquela informação. Então, para fazer com que você identifique esse erro, é que surge justamente
o RAID de 2 a 4, em que além de você ter esses discos de redundância, os discos de que copiam informação, então tem informações repetidas, o que vai acontecer é que agora você vai ter um disco a mais, que é justamente o disco de paridade. Então, por exemplo, a paridade funciona para identificar onde ocorrem erros. Então, uma maneira simples que você pode ter para identificar um erro. Você tem informação no disco 1, no disco 2, no disco 3 e no disco 4. E você quer ler um bit do primeiro bloco, por exemplo. Daí uma maneira para fazer isso seria, por exemplo, pegar esse bit de cada um dos blocos, e se você tiver um número par de zeros, você vai ter informação 1 armazenada nesse bloco de paridade. Então, se você tiver qualquer coisa diferente de 1, significa que existe alguma coisa errada nessa paridade, fazendo com que você consiga identificar que existe algum erro naquele bit específico. O problema disso é o seguinte. Então, o problema que também surge no RAID 1 é justamente que você, quando for escrever alguma coisa, tem que modificar todas essas redundâncias, então ele acaba sendo um pouco menos eficiente na parte de leitura que o RAID 0, por exemplo, porém ele ganha confiabilidade que a informação, se ocorrer erros, você saiba identificar qual é o erro que está sendo ocorrido. E também um outro ponto negativo, por exemplo, é que sempre quando você vai escrever ou ler, você sempre vai ter que depender desse bloco de paridade. Então você sempre vai ter que retomar o bloco de paridade para qualquer leitura escrita que você faça desse disco, tornando esse disco de paridade o gargalo, porque você sempre vai ter que depender daquele disco, então o sistema RAID não vai funcionar muito bem nesse caso, porque a gente tira dependências de sempre ter que ter uma leitura do disco principal, mas vai ter que ter sempre a leitura do disco de paridade. Para resolver isso, existe o RAID 5, que justamente vai fazer com que essa paridade seja distribuída entre os discos, justamente porque quando você quer saber qual é a paridade daquele bloco específico, você vai para aquele disco específico e você distribui essa paridade entre os discos, então você nunca vai ficar dependendo só de um disco único. Mas você não vai ter ainda a correção de erros. A correção de erros só surge quando você tem o RAID 6, que você vai ter, além dessa parte de paridade que é distribuída entre os discos, você vai ter um disco a mais que vai servir como correção de erros. Então esse disco a mais vai ter códigos específicos que vão corrigir erros quando ocorrerem em algum disco específico. Então ele vai não só identificar onde está o erro, mas também corrigir esses erros. E isso é feito com algoritmos que são os Hamming Codes de forma bem bonita e eficiente. Só para resumir todos esses tipos de RAIDs que existem, o RAID 0 ele só vai distribuir a informação em discos separados, que é eficiente, mas não tem repetição de erro, é bem suscetível a erros. O RAID 1 vai conseguir repetir a informação que você tem, porém você não consegue identificar os erros, então acaba sendo o gargalo disso. Do RAID 2 ao 4, você vai ter um disco de paridade que vai identificar aquele erro, mas vai ter o gargalo que você sempre depende daquele disco de paridade. O RAID 5 vai distribuir essa informação de paridade nos discos principais, ou seja, não vai ter um disco único para paridade. E o RAID 6 vai depender de um disco a mais, que não só identifica esses erros, porém também vai fazer com que você tenha uma correção desses erros. Espero que tenha ficado claro.